Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, mais uma noite de bênção. E estamos felizes, porque uma vez mais o Senhor tem estado conosco. E queremos adorar o Senhor nessa noite uma vez mais. Eu quero louvar a majestade santa do Senhor essa noite, agradecendo já ao Senhor pela riqueza de uma vez mais estar fazendo uso da sua palavra, agradecendo ao nosso pastor e a toda a sua família, a todo o corpo de obreiro, pastores, amigos, a igreja de uma maneira geral. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. A minha oração nessa noite é para que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, e que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos para aquilo que o Senhor nos trouxe aqui para fazer. Vamos para a palavra de Deus, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Este é o texto que o Senhor colocou no meu coração para a noite desse dia. Segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Desde ontem à noite, quando eu buscava ao Senhor e pedia ao Senhor uma palavra, o Espírito do Senhor me levou até este texto, inserido no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. E eu tenho por certo que o Senhor tem uma resposta para alguém aqui nesta noite. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20. Todos acharam? Podem dizer amém? Que diz assim a palavra do Senhor. O texto é um pouco longo, mas se faz necessário. Eu tenho por costume ler todo o texto para que vocês possam entender o contexto e receber de bom grado a mensagem que o Senhor tem para a noite desse dia. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Israel, em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que não nos dão pago, vindo para lançar fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgaste? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava de pé perante o Senhor,
como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá a Atalaia no deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres e abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar, Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos, e vieram a Jerusalém, com alaúdes e com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Quantos podem glorificar a Deus por esta poderosa palavra? Glória a Deus. Pode tomar os seus assentos. Glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, para a noite desse dia, eu busquei ao Senhor e pedi ao Senhor uma direção, uma palavra que viesse de encontro à necessidade da igreja do Senhor, reunida aqui neste lugar. E o Espírito do Senhor avivou a minha alma com esta palavra. E segundo a graça que o Espírito do Senhor nos der, eu quero pregar para os irmãos essa palavra subordinada ao seguinte tema: haverá livramento no deserto. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Glória a Deus. Meus irmãos, a narrativa bíblica do 2º livro das Crônicas, a partir do capítulo de número 17, ela vai nos trazer a narrativa, vai nos narrar a história do reinado de Josafá. É bem verdade que Josafá era filho do rei Asa, e quando a Bíblia faz menção ao seu nome, o texto sagrado diz que Josafá ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Quando começamos a olhar a vida desse servo de Deus,
aprendemos então que o seu reinado durou 25 anos. E durante o seu reinado, Josafá, ele fez algumas reformas. É bem verdade que ele fez uma reforma no judiciário. Ele levantou sacerdotes e levitas para que ajudassem então no judiciário, para que então fossem feitas as coisas da maneira que agradava a Deus. É bem verdade que ele também resistiu à idolatria em Judá, pois há pouco tempo então, Judá caminhava a passos largos sobre a idolatria, e isso trazia a ira de Deus para aquele povo. Quando seu pai Asa, ele assume o reinado, ele também vai resistir à idolatria. E no finado do reinado de Asa, quando Josafá ele assenta no trono, quando o cetro de Judá está na mão de Josafá, ele dá continuidade ao trabalho de seu pai, ele resiste à idolatria, ele então vai preparando o coração do povo para buscar a presença de Deus. E o que me chama a atenção é que no capítulo de número 17, ele vai mostrar os seus cuidados, ele vai instruir o povo, ele vai levantar sacerdotes e levitas responsável por ali então propagar a palavra de Deus. E quando eu olho para a vida desse homem, a primeira coisa que eu aprendo é que não há então salvação, não há prosperidade, não há paz no coração daquele que serve a Deus, se a palavra de Deus não fizer reinado no seu coração. Josafá, ele vai então desta maneira seguir os passos de seu pai, ele vai andar segundo aquilo que agradava ao Senhor. É bem verdade que quando olhamos para toda a vida de Josafá, durante o seu reinado, o profeta Elias e Eliseu estavam ali exercendo também o seu ministério. É bem verdade que o problema maior era o reino do norte, e quando olhamos para os livros dos reis, o primeiro e o segundo livro dos reis, não iremos ver os livros mencionando muito a história de Josafá. Parece uma omissão do livro dos reis, mas é bem verdade que aquele que mencionava as escritas do livro dos reis, ele dava mais ênfase aos problemas relacionados ao reino do norte. Então o cronista começa a fazer mensagem do reinado de Josafá, que reinou pelo reino do sul. E quando olhamos para a vida deste homem, para o reinado deste homem, quando vemos que ele senta no trono, que ele pega o cetro, que ele começa a governar aquela nação, ele começa então ali a preparar o coração do povo. E é uma verdade, meus irmãos, o coração do povo preparado para receber a palavra. O reinado de Josafá, desde o começo, ele se mostra zeloso com as leis de Deus. Ele se mostra zeloso, cauteloso com as leis do Senhor. E ali então Josafá vai construindo o seu reinado. O que me chama a atenção é que Josafá, ele vai aprendendo a reinar. Ele vai aprendendo ali a legislar sobre aquela nação. Mas ele também comete os seus deslizes. De que ele era homem, feito eu e feito você. Então quando olhamos um todo a vida de Josafá, percebemos também que ele faz aliança com Acabe, percebemos que ele era um homem que fazia aliança com facilidade, a ponto de no capítulo 18, quando ele sai naquela aliança que ele fez com Acabe, ali em Ramote Gileade, é bem verdade que a gente vê a mão de Deus pesando sobre aquela aliança, a ponto de Acabe morrer naquela batalha. O que me chama a atenção é que o capítulo de número 18 termina, o capítulo de número 19, a Bíblia vai nos dizer que então o profeta Jeú vai repreender a Josafá, e depois da repreensão de Josafá, Josafá vai fazer uma nova reforma. Ele vai chamar então a responsabilidade uma vez mais da palavra de Deus, das leis de Deus, dos ofícios de Deus, aleluia, para si. E o texto começa a nos dizer no capítulo de número 20, que passado essas coisas, então ali 3 nações vai se levantar contra o reinado de Josafá. E quando a Bíblia fala que essas nações, esses povos se levantam para guerrear contra Josafá, a Bíblia vai dar nome aos seus inimigos. O primeiro inimigo a Bíblia vai falar que é os amonitas, e depois a Bíblia vai dizer que é os moabitas, e depois a Bíblia vai dizer que é os das montanhas de Seir, ou dos montes de Seir. Em algumas traduções a Bíblia vai dizer que é os filhos de Esaú. É bem verdade que quando a gente medita sobre estes povos, veremos então que são povos que são aparentados com Israel, são povos que também tinham contra si uma grande impiedade, a ponto
ponto do profeta Obadias, ele não levar para aquele povo, para os moradores das montanhas de Seir, nenhuma profecia de restauração. Quando Obadias entra naquele território, nas montanhas de Seir, ele já chega com o diagnóstico de Deus. Para aquele povo não tinha mais restauração, para aquele povo então só tinha na verdade o juízo de Deus. Então, quando olhamos esse texto, vamos ver então que o texto está nos informando que 3 nações poderosas, ou 3 povos poderosos, eles vão se juntar para destruir o reinado de Josafá. É bem verdade que Josafá tinha um reinado, aleluia, próspero, em riquezas e em glórias, e ele também tinha um considerado poderio militar, mas quando comparado com esses 3 povos que se levantaram para destruir a sua nação, quando lemos então os comentários a respeito, o texto vai dizer que esses aqui eram como, aleluia, gafanhotos, ou como a areia do mar, comparado com o exército de Josafá. O que me chama a atenção é que, quando eu olho para o capítulo de número 20, a história deste texto vai nos dizer, e a história vai nos confirmar, que Josafá ele vai buscar a presença de Deus. Então eu olho para esse texto e começo a aprender algumas coisas com esse homem chamado Josafá. E é nesse interim, é nesse pressuposto que eu quero trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a noite desse dia. O texto começa dizendo, e sucedeu que depois disso, aleluia, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E então vieram alguns que deram aviso para Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Engedi, ou Engedi. Olhando para o capítulo de número 20, no versículo de número 2, o texto está querendo nos dizer que uma grande multidão se levantou, e aqueles ali que trabalhavam para o governo de Josafá, vai levar para Josafá essa triste notícia. Quando ele fica sabendo dessa triste notícia, aquele que traz a notícia ainda diz que eles estão em Hazazon Tamar, que é Engedi. Quando olhamos para a geografia bíblica, aprendemos então que eles estavam perto. O recado desses informantes é que essa grande multidão se levantou para pelejar contra vocês, e eles estão ali muito perto. Eles estão chegando para invadir o reino, para saquear aquilo que vocês têm, para matar as suas mulheres, para levar cativo aqueles a qual, aleluia, são moradores de Judá. Quando eu olho para esse texto, eu começo a ver que a notícia que chegou não era uma notícia agradável, mas o que me chama a atenção é que o texto vai nos dar algumas minúcias de detalhe. Eles estavam ali pertinho, eles estavam em Hazazon Tamar, eles estavam em Engedi, e quando olhamos para a geografia, vemos que eles estavam ali perto do Mar Morto, era ali perto das praias do Mar Morto. Quando olhamos para a geografia bíblica, aprendemos mais um detalhe, eles estavam no ponto, aleluia, mais baixo da terra. Então, eles estavam subindo para Judá, e quando eles estão subindo para Judá, o que me chama a atenção é que eles sobem com poderio militar, mas Judá vai descer, aleluia, na presença de Deus. Quando eu olho para os homens de Judá, olhando para aquelas ações que vinham contra eles, eles também, aleluia, tinham uma posição privilegiada, mas eles não usaram da posição privilegiada que tinha, eles desceram para buscar ao Senhor. A primeira coisa que eu aprendo é que, em meio das dificuldades, em meio das grandes guerras da vida, em meio das grandes coisas que se levantam todos os dias para vir, aleluia, nos parar, nos derrubar, nos fazer retroceder, aleluia, não é a posição privilegiada que vai nos fazer ganhar a batalha, não é o nosso nome, aleluia, não é as nossas experiências, não é a nossa conta bancária, não é a posição que a gente ocupa na sociedade, não é, não adianta a posição privilegiada, o que adianta é joelho no chão, cara no pó, intimidade com Deus, pedindo para que o Deus, aleluia, das guerras, entre na nossa peleja, e peleja ao nosso favor. Não adianta ter nome na sociedade e não ter intimidade com Deus, não adianta ter
teologia no dedo, se a presença do Pai não está, aleluia, no coração. Não adianta ter conta bancária, se não tem calo no joelho de falar com o Pai. Não adianta nada, aleluia, nessa vida, aleluia, se não for descer para buscar a presença de Deus. Era uma guerra, aleluia, que não dava para se comparar. Ainda que Judá tivesse um poderio militar muito bom para aquelas 3 nações, era como disse Davi, uma pulga no deserto. E para coisas impossíveis precisamos mexer, aleluia, com o Deus do impossível. Para coisas difíceis precisamos trazer a presença do Deus do impossível ao nosso favor, aleluia. Aquelas nações vão subindo contra Judá, e Judá está descendo, aleluia, na presença de Deus. Eu quero abrir uma introdução, aleluia, um parênteses na introdução desta mensagem. Desce na presença de Deus, convida ele para participar das guerras, coloca para ele as suas limitações, conte para ele as suas dificuldades, e você vai ver que você nunca mais vai ser o mesmo. Aleluia. O versículo 2 já nos caminha nos mostrando que eles estavam num ponto baixo, subindo para atacar o exército de Josafá. E Josafá temeu. Temeu porque conhecia essas nações. Temeu porque conhecia as histórias contadas pelos seus pais a respeito dessas nações. Temeu porque conhecia, aleluia, a maldade dos seus inimigos. E não é assim. Você também não teme, porque conhece a maldade dos seus inimigos. Porque conhece, aleluia, até as estratégias que ele coloca para atacar a ti. Eu temo e você teme também. Mas diante das causas impossíveis, existe um Deus do impossível que trabalha ao nosso favor. Aleluia, hoje é a noite da bênção, e eu orava ontem e falava: Senhor, aleluia, qual é a palavra para a noite da bênção? E o Espírito do Senhor avivou a minha palavra dizendo: diga para o meu povo, aleluia, que haverá livramento, aleluia, no deserto. Haverá livramento no deserto, é no deserto da vida, aleluia, que o Senhor vai entrar na batalha, na peleja ao teu favor. É nos desertos que se levanta para parar você, para estagnar você, para destruir você e a sua família, que as mãos do Todo-Poderoso estará e está estendida sobre a sua vida. Haverá livramento no deserto. Oh, glória a Deus. Aleluia. E o verso número 3 diz: e Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor. E aqui há uma deixa do texto, um convite para aqueles que amam a palavra de Deus. Eu ainda não consigo acreditar que num tempo como o nosso, uma leitura assim seja algo normal. É o Senhor nos convidando e nos revelando os seus mistérios através da sua palavra. O verso número 3 diz: e Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E quando eu meditava no texto, a minha alma se derramava no Senhor. Por quê? Porque existem guerras que é você na intimidade com Deus. E a Bíblia nos ensina dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora para o teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, não é assim? Existem batalhas, lutas, guerras, que é você e Deus no particular. Mas existem guerras que é o coletivo, guerreando junto, clamando junto, pedindo socorro junto ao Senhor. Parece uma coisa comum e corriqueira, quando aqui do púlpito o dirigente do culto fala: vamos orar pela nossa nação. É Deus tocando no teu coração e dizendo: ei, crente, é hora
hora de guerrear no coletivo, aleluia, porque os dias são maus, e tem gente que balbuceia, e ora de qualquer maneira, porque não entendeu o recado de Deus. Na noite desse dia, Deus descortina o nosso coração, e nos diz, nenhuma palavra que sai daqui, sai em vão. Tem hora que é você e Deus no secreto, mas tem hora que é o coletivo. É clamar pela nação, pela situação da pandemia, pelos governantes que exercem governo sobre nós. Existem guerras que é você e Deus, pedindo socorro para Deus. E existem pelejas que nós temos que nos unir um pouco mais, para buscar um pouco mais, para pedir socorro a Deus. E a negligência é algo que Deus não gosta. E negligenciamos muitas vezes a oração no coletivo, a busca no coletivo, a entrega no coletivo, o derramar no coletivo. Você não tem noção o poder que tem o povo de Deus unido, clamando ao Deus do impossível. Uma oração coletiva ou uma oração individual pode mover a mão de Deus para mudar toda a sorte da terra. Josafá temeu. E o texto diz aqui que ele se juntou, ele foi buscar ao Senhor, ele apregoou um jejum em todo Judá. Olha o jejum de Esther, mudou o cativeiro do povo judeu, aleluia. Olha os outros jejuns que o texto mostra. Jesus, 40 dias, 40 noites, jejuando e resistindo ao mal, no deserto. E o texto está nos informando que Josafá, ele juntou o povo, congregou o povo, para que juntos buscassem ao Senhor. E pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, no pátio novo. E agora ele vai fazer uma oração. E a oração de Josafá não é uma oração vazia. A oração de Josafá não é uma oração sem propósito. A oração de Josafá tem começo, meio e fim. A oração de Josafá, aleluia, é um mergulho de Josafá na palavra de Deus. Ou não perceberam que Josafá, na sua oração, ele usa trechos da oração de Salomão? Está em Crônicas, capítulo de número 6, na dedicação do templo, quando Salomão ora ao Senhor. Ele disse: fome, peste, guerra vier sobre nós. Josafá pega trechos da oração de Salomão, aleluia, e entrega para o Senhor. Senhor, como se ele estivesse dizendo: lembra da oração de Salomão, teu servo? O Senhor disse a ele que os teus olhos estariam aqui neste lugar, aleluia. Senhor, não é Salomão que está orando, mas é um servo fiel. Faça da mesma maneira. Se guerra, peste, fome vier sobre nós, ele está usando trechos da oração de Salomão, aleluia. Ele conhecia a Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, aleluia. E está trabalhando dentro da vontade de Deus para chamar a atenção de Deus. Deus está nos falando nesta noite: ei, conheça um pouco mais a minha vontade, para trazer a minha presença entre si. Oh, aleluia. Versículo de número 2 e 3. É lindo quando a gente medita na palavra de Deus. Eu estava meditando na palavra e parecia que eu estava dentro da história, aleluia. Josafá, ele busca o Senhor, o Deus do sobrenatural. Ele vai mostrando para Deus as suas limitações. É bem verdade que Deus conhece, mas ele está colocando diante de Deus as suas fraquezas, aleluia. Ele está colocando as suas limitações, as limitações do seu território, aleluia, do seu reinado. Ele está colocando diante de Deus as suas fraquezas. E Deus está lá recebendo a oração de Josafá. Oh, glória a Deus.
O que me chama a atenção é que depois que Josafá vai orando ao Senhor, aleluia, ele vai orando ao Senhor, vai buscando ao Senhor, vai colocando ao Senhor as suas dificuldades, aleluia. O texto vai dando continuidade para nós aqui, aleluia, de um trecho da oração de Salomão. Ele vai até o versículo de número 12, aleluia, dizendo: ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque não nos dá força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele está mostrando para Deus as suas limitações e dificuldades. Ele está dizendo que não há força perante ele, comparado àquela grande multidão. Ele diz: não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. É lindo, irmãos, aleluia, um homem cheio de Deus, falando com Deus no meio de uma dificuldade dessa, aleluia. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá está nos convidando a entender que quando não sabemos o que fazer, aleluia, que quando, aleluia, o inimigo se levantou para nos derrubar, que quando as nossas limitações, aleluia, o nosso conhecimento, a nossa experiência, aleluia, aquilo que nos garante chegou ao seu ponto final, existe um Deus que trabalha além desse ponto final, aleluia. Mas ele diz: os meus olhos estão postos em ti, aleluia. Ele diz: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, aleluia, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Não ficou ninguém de fora. Ele trouxe a família. O esposo trouxe a esposa, que trouxe as crianças, e todos estavam em pé, aleluia, em reverência ao Senhor. E o texto diz que depois dessa oração, o céu vai responder desse jeito. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, e aqui eu tenho uma palavra: oh, glória! Filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, filho de Asaf. Olha o que está acontecendo aqui. Josafá está fazendo uma oração a Deus com toda a nação de Judá ali do lado. Homens, mulheres e crianças, todos estavam ali. E a Bíblia diz que quando ele termina a sua oração, o Espírito do Senhor, oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus. Meus irmãos, é coisa muito linda. Quando ele terminou a sua oração, o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel. Quem é Jaziel? Quando estudamos a história, procuramos a respeito de Jaziel. A minha curiosidade me levou a estudar um pouco mais a respeito deste homem. Eu queria saber quem era Jaziel, porque no meio de toda Judá, o Espírito do Senhor escolheu a Jaziel para trabalhar. E eu comecei a perguntar, e a procurar, e a pesquisar. Quem é Jaziel? Da onde saiu Jaziel? A única informação que temos aqui é um pouco, aleluia, da sua genealogia. Porque quando eu comecei a estudar, aleluia, Dr. Champlin vai fazer um comentário dizendo que o cronista fez questão de mostrar a genealogia de Jaziel, e em nenhum outro texto da Bíblia você vai encontrar este homem, aleluia, em atuação. Ele não é mencionado em lugar nenhum mais, ele não é levantado com seu nome em nenhum outro capítulo da Bíblia. Então eu comecei a perguntar a Deus qual era a diferença de Jaziel, o que Jaziel tinha que a congregação de Judá, aleluia, não tinha. E a resposta de Deus foi, aleluia, nada. A única coisa que Jaziel tinha, que a congregação de Judá tinha, era temor a Deus. E no meio de uma congregação reunida, os olhos do Senhor se colocou sobre a vida de Jaziel, e tomou um levita, aleluia, responsável pela música na congregação, aleluia, em profecia. Foi a resposta de Deus para a nação de Judá. Então eu fiquei perguntando: Senhor, não tinha alguém mais expressivo? Por que não usou um sumo sacerdote? Por que não pegou o sacerdote em exercício naquele dia? E a resposta de Deus foi: eu uso quem eu quero, do
jeito que eu quero, da maneira que quero, aleluia, para fazer a minha obra na terra. Jaziel não tinha expressão, mas tinha um coração voltado para Deus. Deus não está procurando, aleluia, homens e mulheres de expressão na terra. Deus está procurando homens e mulheres que tenham um coração aberto para que Deus, aleluia, possa usar, aleluia. E eu falava com o Senhor, a resposta do Senhor é: a igreja olha para o púlpito, aleluia, e acha que Deus só pode usar os obreiros sentados no altar. Negativo. Deus, ele pode pegar do porteiro até o pastor presidente da congregação. Deus, ele pode pegar o que está lá fora olhando os carros, como ele pode pegar um músico aqui dentro, como ele pode tomar o nosso pastor, como ele pode pegar qualquer obreiro da casa. Aí, o que Deus pode fazer mais? Ele pode pegar a criança de colo. Deus não usou a jumenta para falar, só que nesse nosso tempo, tem homem e mulher de Deus, e aqui nesta igreja, Deus não usa jumenta, tem homem de Deus e mulher de Deus, que Ele pode usar, aleluia. Deus, Ele está procurando coração aberto para que Ele possa usar. É só isso que Ele procura. Ele não procura o melhor, o maior, Ele procura o sincero. E o texto bíblico diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Oh, glória a Deus. Não é os que se vestem de fiel, não é aqueles, aleluia, que se engana a si mesmo dizendo que não, aleluia. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Deus conhece a sua intimidade, a minha intimidade, aleluia. Deus conhece o meu interior, o seu interior. Não adianta, Deus, Ele procura os fiéis da terra. E nesta noite eu tenho certeza que o Senhor está encontrando homens e mulheres aqui, aleluia, neste lugar, que Ele pode levantar para usar e te incendiar de uma maneira tal que você vai fazer a diferença onde é que você chegar, aleluia. Você vai fazer diferença na sua casa, você vai fazer diferença no seu ciclo de amizade, você vai fazer diferença no seu trabalho, aleluia. Você vai fazer a diferença, porque Deus procura os fiéis da terra, e nessa noite Ele vai te achar aqui neste lugar, Ele vai te achar aqui neste lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. A oração de Josafá, junto com a nação de Judá, despertou a atenção de Deus. E a resposta de Deus foi: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Você está reclamando do quê, crente? Aleluia. Você está reclamando do quê? Aleluia. Aleluia. Olha o texto nos informando: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus tem as suas estratégias, Deus tem as suas maneiras, e a maneira que Deus vai adotar nesse texto é: aleluia, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco ajudar. E Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Oh, glória a Deus. A palavra foi dada neste dia. O texto continua dizendo e nos remete a entender que amanheceu um outro dia. Porque no amanhecer do outro dia, no versículo de número 20, a Bíblia diz: e pela manhã cedo se levantaram e saíram. E quando olhamos aqui, entendemos que a disposição de se levantar e a ação de sair
Aleluia. Porque ainda que Deus disse que nessa peleja não tereis que pelejar, Deus não falou, dorme até meio-dia que eu resolvo os teus problemas. Deus não falou, ei, cruza os braços, deixa que eu vou fazer por você. Não, não. Eles receberam a palavra em um dia. E no outro dia, pela manhã cedo, a Bíblia diz que eles estavam de pé. Arregaçaram as mangas. Saíram para o deserto. Sem saber o que Deus faria. A peleja se daria no deserto. Num lugar inóspito e difícil. Mas Deus tem, aleluia, salvação, livramento e vitória no deserto. Aleluia. Eles levantaram e saíram. O problema de ontem continuava hoje. Mas o problema de ontem nos fizeram, aleluia, não fizeram com que eles parassem de caminhar. O problema de ontem não fizeram com que eles voltassem para trás. O problema de ontem, aleluia, fizeram com que, quando amanhecesse hoje, cedo eles levantassem, aleluia, tomassem uma posição e saíssem, aleluia, para o lugar da peleja. O texto diz que eles saíram e foram para o deserto, um lugar desfavorável. Mas não importa a posição desfavorável que tinha, eles tinham uma disposição favorável. Aleluia. Meus irmãos, olha o que o texto está querendo dizer. A posição no deserto era desfavorável, mas eles tinham disposição favorável. O problema de ontem não pode fazer com que você pare hoje. As lutas de ontem não pode fazer com que você desista hoje. Aleluia. Até as derrotas de ontem não podem fazer com que você pare hoje. O texto está dizendo que levantaram cedo e saíram para o deserto, porque confiaram na palavra que Deus deu através do ministério desse levita chamado Jezael. O que me chama a atenção é que eles saem, versículo de número 20, pela manhã, e eles foram para o deserto, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Meu Deus, eles estão saindo para uma batalha que, humanamente falando, já estava perdida. Eles estavam saindo para uma batalha que, humanamente falando, eles não voltariam mais para lá. Ficariam caídos, mortos naquele lugar, na areia daquele deserto inóspito. Mas um pouquinho atrás, eles disseram em oração a Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. Oh, glória a Deus. Não importa onde vai ser a batalha, se é, aleluia, no monte ou se é nos vales, se é no deserto ou se não importa aonde vai ser a batalha, importa é que o Deus das batalhas vai batalhar ao teu favor. Não importa onde é que vai se dar a batalha, que o inimigo vai se levantar contra ti, não interessa nada disso. A única coisa que interessa é que, aleluia, se você estiver com o seu coração reto diante de Deus, existe um Deus que trabalha ao teu favor, aleluia, que peleja as tuas batalhas, que guerreia as tuas guerras, precisa se voltar para Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Quando eu venho para a igreja, eu paro meu carro ali, e eu vejo vários irmãos parando também os seus carros. E a gente falava na reunião, precisa ter alguém ali cuidando dos carros, olhando os carros. Ainda que a maioria dos carros tenha seguro hoje em dia, mas é bom que sempre tenha alguém olhando. E aí eu fiquei pensando na apólice de seguro, a cobertura da apólice, o que ela te dá de direito, é cobertura total, é parcial, cobre tudo, não cobre tudo, mas o que importa é que todo seguro ele tem um limite. Cobre tanto para terceiro, cobre tanto para danos morais, tanto para danos pessoais, sei lá. Ele tem um limite. Mas quando Josafá nos mostra essa apólice aqui, pastor Marco,
Quando Josafá coloca a apólice de seguro para o povo de Judá, falando: ei, vocês vão sair para a peleja? Vão. Deixa eu mostrar uma apólice de seguro para vocês aqui. Aleluia. Crede em Deus. Aleluia. E estará seguro. Talvez alguém pergunta para ele: cobre tudo, Josafá? É total seguro ou é parcial? Aí Josafá vai folhear lá no Evangelho de João, onde diz desse jeito aqui assim. Ei, aleluia. João dizendo que aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. É seguro até após a morte. Aleluia, não tem, aleluia, limite de cobertura, não. Aquele que crê em Deus, o seguro é completo. Ah, mas e se eu morrer nessa terra? Tem uma eternidade no céu de glória. A apólice que Josafá nos mostra é uma apólice de seguro completo. É completo o seguro. Não tem limite de cobertura. O salmista nos mostra: 1000 cairão de um lado, 10.000 à sua direita, tu estarás seguro. A apólice cobre desse jeito mesmo. Cobre desse jeito, cobre desta maneira. Aleluia. O profeta Eliseu, com aquele servo dele, naquela situação, eles estão dentro da casa e fora da casa. O exército todo está ali para guerrear sobre eles, contra eles, para matá-los a ele. Então Eliseu bem tranquilo, aleluia. Lá vai aquele homem do profeta falando com ele: ei, dá uma olhada lá fora, o que tem ali? Tem tanta gente querendo pedir. O profeta tranquilo, ele não conhece a apólice. Eu acho que ele não leu, aleluia, todas as cláusulas da apólice. Aí o profeta Eliseu fala com o Senhor, o dono da apólice do seguro, e fala: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja, aleluia. Então ele olha lá para fora, e quando aquele moço olha lá para fora, ele vê, aleluia, a cidade toda cercada. Tá, mas ele olha, aleluia, e a cidade também está cheia de anjos de Deus, aleluia, guardando aqueles homens de Deus. E quando ele vê aquela situação, era muito mais aqueles que estavam com ele do que aqueles que estavam contra ele. O Senhor dá garantia, aleluia, do seu seguro. A apólice é completa. É completa. É completa. Lá vai Marta e Maria falando: Senhor, aleluia, o seguro cobriu só até a morte aqui. Vou receber um dinheirinho qualquer aqui por causa da morte de Lázaro. E o Senhor fala: ei, peraí, deixa eu ler o resto da cláusula. Lázaro, vem para fora. Senhor, mas faz 4 dias, já está cheirando mal. Aleluia. E o Senhor vai mostrar para aquelas mulheres que, ei, não tem, aleluia, nenhuma cláusula na pólice de seguro de Deus. Aleluia, não. Ele fala: Lázaro, vem para fora. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto ainda, que crê em mim, viverá, viverá, viverá. Aleluia. A morte teve que se virar em vida e sair para fora de novo andando. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e estará seguro. Crê no Senhor Deus e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Mas é nos profetas, não é nos patetas. Porque agora o que tem de profecia de chave, parece que os profetas trabalham em imobiliária e em agência de carro. Porque só sai profecia de carro e de casa. Não sai profecia de conserto, do povo se voltar a Deus. Igual Joel, ele fala: tocai a trombeta em Sião, porque o Senhor estava recorrendo, aleluia, que o conserto fosse feito primeiro dentro da casa. Então a trombeta tinha que tocar primeiro dentro de Sião. O povo quer chave, mas não quer trombeta. Nessa noite eu não trago chave, eu trago a palavra de Deus, que renova, que conforta, aleluia, que coloca aquele que está caído, que está de pé, que traz de volta aquele que se desviou, que pode curar aquele que está enfermo. Eu não tenho chave para dar, mas eu tenho uma palavra que renova, que restaura, aleluia, que coloca de pé, que batiza com o Espírito Santo. Ei, eu tenho essa palavra para te oferecer. Se você quer, pega ela aí, ó. Crede no Senhor Deus e estará seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Aquele profeta que te chama e diz: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, senão não viverás, morrerás. Aquele profeta que tem uma palavra de Deus também de edificação, trazendo para você a resposta da sua inquietação. Aleluia. Que nem eu já contei aqui lá na catedral, quando reclamava a Deus. E o profeta falou aqui ao pé do meu ouvido, naquela multidão de gente, dizendo: meu servo, ainda há pouco, olha isso, parecia muito,
pode. Quando aconteceu, eu gritava na catedral. O bom, pastor, sabe o que é? É porque o barulho é muito grande por causa da vigília e ninguém ouvia os meus gritos ali. Eu estava sentado, eu gritava. Aleluia, porque eu sentia Deus falando dentro do meu ouvido, quando ele dizia assim: meu servo, ainda há pouco ouvi a tua oração no aposento da sua filha, dizendo: eu vou entregar, por acaso a obra é tua? Meu Deus do céu, eu gritava na catedral e pedia perdão ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor tem profecia de edificação, tem, mas tem de conserto, tem também, e profecia de casa, se Ele quiser, também tem. Mas nessa hora, o povo está precisando de casa celestial, é de vida eterna com o Senhor. Aleluia, tudo aqui vai passar, vai ficar, a traça vai comer, aleluia, mas lá não, aleluia, lá é céu de glória, aleluia, é céu de glória, é céu de glória. E Jesus, ele fala: eu vou preparar lugar, aleluia. Seu lugar está garantido lá, crente, o meu também está. Ei, dê glórias a Deus por isso. Para de ficar se desgastando pelas coisas da terra. Existe uma morada de glória preparada para você na eternidade. É o suficientemente. Eita, meu Deus, eu tenho que parar de pregar, porque o horário já deu, aleluia. Mas é suficientemente, aleluia, um motivo para você encher essa casa de glória, aleluia, pela fidelidade de Deus para comigo e para com você. Eu vou resumir o recado, porque a hora já deu. O verso de número 20. Eles saem de manhã, levantam e saem para um deserto de Tecoa. Josafá anima aquele povo dizendo: crendo no Senhor vosso Deus estará seguro. Mostra a pólice, as cláusulas da pólice de seguro. Ele ainda fala: crê nos seus profetas e prosperarei. A prosperidade aqui não tem nada a ver com dinheiro. A prosperidade que o texto está mencionando aqui tem a ver com a plenitude da bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a saúde da sua casa, a saúde do seu casamento, a saúde da sua família. Aleluia. Não tem nada a ver com dinheiro a prosperidade, porque prosperidade não é só dinheiro. Está falando da plenitude da prosperidade de Deus na vida do crente. Ele está falando: crede nos seus profetas e prosperarei. Olha lá o profeta Elias, aleluia, quando ele chega cheio de Deus na casa daquela viúva, e a prosperidade de Deus no alimento daquela mulher, aleluia. Prosperidade não tem nada a ver só com dinheiro, prosperidade tem a ver com a plenitude da bênção de Deus na vida daquele que serve ao Senhor. Ele aconselha ao povo, e ele ordena cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. E olha a deixa do texto. Eles estão indo pelejar contra 3 povos. Comparando com aqueles povos, o exército de Josafá era pequeno. Mas ele vai chamar os cantores. E o texto vai dizer que ele coloca os cantores na frente dos armados. Eu fiquei pensando, Deus, ele tem as suas maneiras e não adianta questionar, é coisa de Deus, irmãos. 3 povos, um exército bem menor, e além de colocar os cabeças da guerra na frente, coloca os cantores lá. E qual era a arma? Era um hino. Era um hino. E qual era a letra desse hino? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Qual que é a segunda estrofe? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Qual é a terceira estrofe? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Vocês podem repetir comigo só uma vez? Aleluia, louvai ao Senhor. Vamos, todo mundo. Vamos, todo mundo. Vamos com mais ânimo, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Porque a sua benignidade, ela dura para sempre. Ela dura para sempre. Aleluia. A Bíblia vai dizer que há o tempo em que eles começavam a cantar, aleluia, e a louvar ao Senhor. O Senhor foi colocando a emboscada, aleluia, nos filhos de Amon e de Moabe e nos das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e eles
foram desbaratados. A Bíblia diz que quando os cantores saíram na frente, louvando esse hino, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles iam na frente cantando, louvando ao Senhor, aleluia, a magnificência de Deus, o poderio de Deus, a santidade de Deus. Eles iam falando, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Traduzindo em miúdos, eles estavam querendo dizer: a gente não tem condição nenhuma, a gente não consegue vencer a peleja, aleluia, o nosso povo é pequeno perto daquelas 3 nações, aleluia, mas vamos louvar ao Senhor, porque a sua benignidade, ela dura para sempre. O livro de Números vai dizer, aleluia, que se o Senhor se agradar de nós, então, aleluia, nos dará aquela terra que mana leite e mel. Talvez eles lembraram dessa palavra, e eles iam louvando a Deus, pedindo a Deus a sua benignidade, aleluia. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, haja ao nosso favor. E a Bíblia diz que conforme eles foram cantando, o Senhor foi colocando emboscada no território dos inimigos, a ponto dos moabitas e dos amonitas, aleluia, matarem, aleluia, os moradores das montanhas de Seir. Eles tiraram as suas espadas da bainha, aleluia, assim diz o historiador, e eles começaram a matar os filhos de Esaú. E depois que mataram os filhos de Esaú, eles se confundiram entre eles, e um enfiava a espada no outro, aleluia, a ponto da congregação de Judá, quando levantaram os olhos, eles viram apenas cadáveres caídos, aleluia, naquele deserto. E o Senhor naquele dia deu um grande livramento para Judá, e aquele povo pôde ver a mão do Todo-Poderoso trabalhando ao seu favor. Houve providência de Deus naquele deserto, e haverá a providência de Deus, aleluia, no deserto da sua vida, aleluia. Na noite de hoje, saia para a peleja, saia para a batalha, mas saia louvando ao Senhor, magnificando ao Senhor, cantando ao Senhor, aleluia, as suas maravilhas, e você vai ver a mão do Todo-Poderoso sobre a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu preciso convidar você nessa noite, que entrou aqui nessa noite e ainda não serve ao Senhor, e quer entregar a sua vida para o Senhor nessa noite, ou se você está distanciado dos caminhos do Senhor, e nessa noite você quer reconciliar com o Senhor, a providência de Deus, a vitória de Deus no deserto que se levantou na sua vida. Se você está aqui, levanta a tua mão onde você estiver. Se você está aqui nessa noite, levanta a tua mão. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que quer retornar para os caminhos do Senhor. Se você está aí, levanta a tua mão. E a igreja precisaria ser missionária nessa hora. Aleluia. Convidando aqueles que vieram, falando de Deus para aqueles que estão aqui. Aleluia. Existe alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Se você está aí, aonde você está, nós vamos orar por você. Existe um Deus trabalhando no deserto da sua vida, e a providência de Deus para a sua casa. Alguém para o Senhor nessa noite? Alguém para entregar a vida para o Senhor nessa noite, ou quer se reconciliar? Nós vamos orar por você também. Você que está passando pelo deserto da vida, você que está enfrentando batalhas que parece que são muito maiores do que você, você que está enfermo também nessa noite, existem batalhas de enfermidade também que o Senhor pode curar. Os enfermos, se estiverem aqui, fiquem à minha esquerda. Os que estão passando por uma prova pelo deserto, fiquem à minha direita. Bem rapidinho, que o tempo já deu, e nós vamos orar por você. A irmã deu testemunho de cura aqui hoje, e a gente está chamando para oração. Você precisa crer que o Senhor que cura está aqui neste lugar. Você precisa crer que o Senhor que abre porta, aleluia, está aqui neste lugar. Que o Senhor que restaura a família, que restaura casamento, que abre porta de emprego, Ele está aqui neste lugar. O Senhor, Ele está aqui neste lugar. Os que estão enfermos deste lado, os outros deste lado, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Eu não sei se os pastores vão ungir, mas nós vamos começar a orar agora. E a única coisa que eu peço para vocês é para nós se unirmos aqui em oração, como Josafá fez com a congregação de Judá, convidando todos para orarem ao Senhor, para buscarem a presença de Deus. E quando eles se juntaram para buscar a presença de Deus,
o Espírito do Senhor veio no meio da congregação, sobre a vida de um levita, trazendo a resposta do Senhor. Quem sabe não é hoje que o Senhor tem uma resposta para a sua vida. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória. Senhor, nós queremos louvar e bendizer ao Teu nome nessa noite uma vez mais, e render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade, Senhor, ela dura para sempre. Senhor, o Teu povo, Senhor, que está aqui nessa noite, que vieram ouvir a Tua voz e buscar a Tua presença, Senhor, não é a voz do homem, Senhor, que eles vieram ouvir, foi a voz de Deus. Senhor, e se foi o Senhor que colocou essa palavra no meu coração, vá de encontro ao coração dos seus filhos nesta hora, agora, Senhor, e acende dentro deles, Senhor, um desejo, Senhor, poderoso de buscar a Tua presença. Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai, que eles possam sentir a cura do Senhor sobre as suas vidas agora, e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, aqueles que estão passando pelo deserto da vida, Senhor, que estão numa posição desprivilegiada, o Senhor é aquele, Senhor Deus das causas impossíveis, Senhor, que dá vitória para os Teus filhos no meio do deserto. Eu não sei qual é o deserto que seus filhos estão enfrentando, mas eu sei que o Senhor é Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. Senhor, em o nome de Jesus, agora, vá de encontro ao deserto desses Teus filhos e concede a eles a vitória que eles estão precisando para louvor da Tua glória. Senhor, abençoa, Pai, o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos que vieram aqui nesta noite buscar a Tua presença, e que o Teu nome seja glorificado. Pai, caia por terra agora todo o impedimento, tudo que se levantou, Pai, contra esta noite, contra este culto, contra a Tua palavra, filhos, caia por terra agora, e o Teu nome seja glorificado. Senhor, dá vitória nos lares, dá vitória no casamento, dá vitória, Pai, no trabalho. Senhor, tira todo o impedimento para louvar